Vamos ficar de pé, fazer a leitura da palavra. Glória a Deus por mais um dia. Estamos na casa do Senhor, reunidos para adorar esse Deus que tem nos salvado. Carta aos Filipenses, capítulo de número 1, do versículo 3 ao 11. Filipenses 1, 3 a 11. Filipenses, depois de Corinto, Gálatas, Filipenses. Amém? Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Na minha tem o tema, o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo de sua fidelidade ao Evangelho. Versículo 3. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isso de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em estranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Bom, essa carta aos Filipenses, ela é uma carta que tem um tema de alegria, que Paulo expressa a sua alegria, o seu regozijo aos Filipenses. Mas nós poderíamos dizer que ela é uma carta que o seu tema é a alegria do crente em meio às aflições, em meio às lutas, às dificuldades, a alegria que Deus nos concede para enfrentar uma luta das nossas vidas. Essa carta Paulo escreve, ele tem um amor muito grande por aquela igreja, a igreja que esteve com ele, ajudou ele bastante, e ele desenvolveu ali um carinho, um amor por aquela igreja muito grande. E ao ler essa passagem, nós vamos ver a oração de Paulo pelos filipenses. E quando nós olhamos o texto, quando ele diz no versículo 11, no versículo 10 ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Este versículo que nós lemos. Nesse versículo, quando Paulo fala cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A igreja de Filipenses, ela tinha, por ser uma igreja gentia, mas também tinha uma influência judaizante, aonde Paulo começa a sua carta falando para eles que a justiça da lei, ela não tem valor algum, porque ele conhecia a lei muito bem, era filho de judeu, era descendente da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, zeloso na lei, quanto a isso irrepreensível. Mas aquilo que para mim parecia ganho, por Cristo, por conhecer a Cristo, tudo isso foi considerado por perda, não tem valor. Mas também há outro grupo, chamado até de antinomianismo, eles creem que o cristão não precisava guardar a lei.
que já que Cristo morreu por nós e não precisamos da lei para ser salvo, então vamos viver de qualquer maneira. Também tinha uma linha assim. E aqui nesse texto, Paulo explica que o cristão salvo em Cristo não vive assim. Ele dá um testemunho e ora para os crentes de Filipenses quando ele fala cheio de fruto de justiça. Como o nosso pastor fala, fruto é resultado. O crente salvo realmente, como eram os crentes filipenses, haveria as evidências, haveria frutos na sua vida, manifestados. E aí esses frutos, ele fala, são para louvor e glória de Deus. Por quê? Por Jesus Cristo. Pois esse fruto, ele é operado por Deus. Pois é na mesma carta que ele diz, lá no capítulo 3, 2:3, que ele vai falar que é Deus que opera em nós tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. O que Paulo mostra aqui aos judaizantes é que toda aquela cooperação daquela igreja, uma igreja que ajudava bastante, que era aqueles irmãos que tinham muito amor, cooperavam com Paulo, tanto no momento bom como na sua luta, na defesa do Evangelho. Paulo fala que isso não era fruto da obra humana, da carne, mas era o fruto da justiça de Cristo nas suas vidas, que operou sobre eles, e eles agora ofereciam aquilo, mas aquilo não era obra humana, era fruto de estar em Cristo. O verdadeiro cristão, como está escrito na carta aos Gálatas, vai produzir, vai aparecer esses frutos de justiça em nossas vidas. E aí ele vai falar aqui no capítulo 3, que ele fala do versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero como esterco, para que possa ganhar Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia. A justiça em Cristo, ela não só nos livra da ira de Deus, nos torna justos diante de Deus, mas ela também, como resultado dessa justiça, ela produz em nós também uma nova criatura, uma transformação. Os frutos de bondade, de amor, de paz, vai nascer na vida do crente. Não tem como a gente negar isso. Isso não é o esforço humano que vai gerar isso. Ninguém consegue se tornar melhor por si só. Pode até camuflar por um tempo, mas em Cristo realmente esses frutos vão aparecer. E aí Paulo ora para que o fruto de Cristo nessa igreja aumente mais e mais. E por que ele é por Cristo? Voltando novamente ao versículo 11, quando ele diz cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Se fosse pelo nosso esforço, pela nossa própria, de eu ser um bom cooperador, um bom obreiro, um bom ministro, de eu ter meu esforço próprio, não era para louvor e glória de Deus, era para minha. Mas quando diz que é para louvor e glória de Deus, por Cristo, porque foi Ele, na sua justiça, que operou isso em nós. Não só nos salvando, não só nos tornando justos diante de Deus, mas através do Cristo, que ressuscitou o terceiro dia, nos capacitando, nos dando esse poder de, assim como Cristo que venceu, ressuscitou, e nós possamos também viver como ressurreto entre os mortos, no meio de uma geração incrédula e perversa. É isso que nós somos. Hoje, irmãos, com essa palavra, eu dou graças a Deus que alguns pecados, às vezes algumas coisas que a gente não comete, não é para a gente achar que é melhor do que aquele que está, mas é dar glória a Deus que Ele nos deu isso, nos justificou para isso, para que hoje eu não fazemos isso, porque Ele nos deu essa capacidade, firmou o nosso coração, encheu de fruto de justiça. Quando a gente vê hoje alguém fazendo algo que desagrada a Deus, que é injusto, a gente não gosta, a gente até se ira contra aquilo, porque é errado. Glória a Deus, porque é fruto da justiça de Cristo em nós, é resultado do que Ele operou no nosso coração, pois a Bíblia diz que aquele que está na luz, ele odeia as trevas, ele odeia aquilo que é mal, e assim somos nós, quando vemos alguém falando mal do nosso Cristo, alguém distorcendo a própria palavra de Deus,
a nossa intenção logo é refutar aquilo, é combater aquilo, porque nós somos filhos da luz, gerados em Cristo Jesus, para louvor e glória do seu santo nome. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Então, lendo o Salmo 32, acompanhe aí a leitura bíblica. Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, ela não o atingirá. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob minha vista. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu ouvi alguns irmãos pela manhã, após a escola bíblica, falarem do quanto foram tocados pela palavra pela manhã. Ficamos felizes de ouvir isso, não é? Estamos vivendo tempos, queridos, em que temas como este, efetivamente, que é o pecado, pouco tem se falado nas igrejas. Mas Deus nos chamou com um convite. Não é só um convite, como costumo dizer, é uma ordem. Sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. A Bíblia inclusive diz, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Deus quer que nós nos apliquemos à santidade e que a santidade esteja presente em todas as áreas da nossa vida. O movimento puritano, quando surgiu, é um movimento que surge a partir da doutrina calvinista. O movimento puritano, quando ele surge exatamente por conta de fazer com que os crentes entendessem a verdadeira ortopraxia. Então, a ortodoxia da igreja na época era muito boa. Se falava muito contra pecado, falava muito de santidade, falava muito sobre a obra redentora de Cristo. Porém, isso às vezes ficava aprisionado dentro das quatro paredes, dentro da igreja reunida. Mas quando saía para fora, o povo não sabia o que fazer com a palavra que ouvia na igreja. Parece que aquilo que se ouvia na igreja era para se viver apenas no momento em que a igreja estava reunida enquanto comunidade. Mas quando saía da porta para fora, aquilo que eu costumo dizer, lição de casa. Cada culto que a gente vem, cada aula que a gente ouve a palavra de Deus, nós precisamos entender que recebemos lição para casa e que nós precisamos fazer esta lição de casa. E o movimento puritano, ele nasce assim. Era preciso então que tudo aquilo que se pregava na igreja se vivesse no trabalho,
na família, não é? Na escola, na rua, no meio de uma sociedade corrompida, o crente precisava de fato ser luz e ser sal. Luz do mundo, não é? E sal da terra. Precisava ser exatamente isso. Nós não podemos viver um evangelho, irmãos, distante da ortopraxia ou da prática bíblica. Nós precisamos aprender a praticar aquilo que ouvimos na igreja. Porque se nós não fizermos lição de casa, o nosso evangelho estará semelhante ao que Jesus falou, que é o mesmo de alguém que edifica a sua casa na areia. Quem é este? Ouve, mas não pratica. É muito bom ser ouvinte da palavra, mas o muito melhor é ouvir a palavra e praticar a palavra. E nós precisamos, querido, nesses dias difíceis, viver a palavra. Nós seremos cobrados, irmãos, para não vivermos a palavra. O inimigo vai contribuir, e muito, para que a gente não viva a palavra, não pratique a palavra. Deus está muito comprometido com os seus, no sentido de nos levar a esta prática verdadeira. Porém, queridos, nós precisamos entender que há um sistema mundano hoje, há um modus de viver dessa geração que também nos pressiona a não viver a palavra. Por exemplo, querido, o inimigo colocará algum amigo no seu caminho. O inimigo colocará um amigo no seu caminho para te distanciar de Deus. Sabe quando você vê se foi Deus que mandou alguém para perto de você? É se esse alguém te leva para mais perto de Deus. Se alguém que está no teu caminho te leva para longe de Deus, meu irmão, é claro, límpido, transparente, de que não foi Deus que mandou essa vida para estar perto de você. Por isso que nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Às vezes, somos colocados em algum lugar, e este lugar, muitas das vezes, quer nos levar a um prejuízo tal de nos afastar de Deus. Bem, outra forma de avaliar. Se eu estou num lugar que está contribuindo para eu me distanciar de Deus, este lugar não foi Deus que me colocou. É simples assim. Mas a nossa dificuldade, irmãos, está em reconhecer essas coisas simples. Porque muitas das vezes nós somos tomados, como falamos pela manhã, pela nossa velha natureza, a natureza pecaminosa, e ela nos cega, ela nos impede de ter discernimento sobre as coisas, de compreender as coisas como elas são, e por vezes nós perdemos a noção de tal força, de tal violência, ou que o inimigo, ou que o sistema mundano, ou que a minha velha natureza está produzindo para me afastar de Deus. E eu preciso então vigiar. Eu preciso discernir certas coisas. Não é? Bem, amados, pastor, mas tem lugar que nós não escolhemos. Não é? Estamos por necessidade, estamos porque precisamos. Bem, meus amados, nós precisamos ter consciência dessa realidade e precisamos, por vezes, não é, tomar algumas posições e decisões. Nós já ouvimos aqui, não importa o que o povo de Israel fizesse, não importasse o que cada tribo ia adotar como Deus ou como modelo de culto. Josué, o grande líder, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma posição que todos nós temos que tomar, né? Diante
daquilo que parece, não é, queridos, às vezes ser solução para as nossas vidas e por vezes é uma armadilha para nos tirar da presença de Deus. Então, guarde essa lição. Se me aproxima de Deus, é Deus que colocou. Se me afasta de Deus, possivelmente não foi Deus que colocou. Bem, queridos, eu preciso considerar isso. Nós estamos diante de um texto interessante. Ele, de alguma forma, expressa a oração de alguém que esteve envolvido em uma queda terrível, em um pecado terrível, em uma situação de separação de Deus. A maioria dos bons intérpretes da Bíblia diz que a natureza do pecado de Davi era, primeiro, por conta da soberba produzida pelo cargo ou pela função que ele exercia, que era de rei de Israel. Mas, no segundo lugar, também pela possibilidade de ele querer, de alguma forma, não é, tirar uma folga, dele tirar um tempo de não estar envolvidos com as coisas de Deus. O pecado de Davi é muito resultado disso. A arrogância, a prepotência, a soberba, como também já fomos alertados esta noite aqui, de alguém que está em Deus, ou está ocupando uma posição tão maravilhosa de sacerdócio real em Cristo, como todos nós cristãos estamos, e eventualmente entrarmos por um caminho perigoso, de acreditarmos de que tudo está vencido, tudo está dominado, tudo está conquistado, não há nada a temer. Bem, queridos, isso é um grande perigo. O outro perigo, o perigo da acomodação, o perigo da inatividade, o perigo de, como foi o caso de Davi, como chefe do exército que era o rei, não é? Como deveria estar na batalha a qual o seu exército estava, e ele optou em ficar no seu lar, no seu palácio, e mais, totalmente desocupado, com a mente totalmente vazia, com o olhar totalmente perdido, talvez em busca exatamente de algo que satisfazesse a sua condição, não é? Primeiro, de rei, e segundo, de ser humano, não é? E suas carências mais profundas. Davi, por conta disso, não é? Pecou. Cometeu um pecado grave, não é? De adultério, infringindo a lei, quando a lei dizia não adulterarás, e pior, ainda tramou a morte, não é? Do esposo, Urias, esposo de Betseba, a qual ele adulterou, projetou a sua morte para de alguma forma encobrir o seu pecado, não é? Para que seu pecado não fosse revelado. Criou aquilo que nós chamamos na psicologia um dos perigos mais sérios que a mente humana pode fazer, que é dissimular. Você sabia que é um problema sério de personalidade, próximo inclusive até da psicopatia, a dissimulação. Davi entrou por este caminho, de tentar pintar um quadro, criar uma situação que escondesse a sua realidade espiritual de um ser caído, de alguém que estava fora da vontade de Deus. E isso lhe custou caro. Como vimos pela manhã, 1 ano se passou praticamente. Ou melhor, quase 2 anos, não é? Porque a criança já tinha uma certa a idade próxima a 1 aninho.
Então, queridos, quando veio a falecer, e quando ele foi confrontado do seu pecado, olha só, irmãos, confrontado pelo pecado, quando Natã, profeta, como vimos pela manhã, expôs através de uma analogia, de uma figura de linguagem, explicou uma situação onde alguém, que tinha um rico e um pobre, e que o rico pegou a ovelhinha, a única coisa que o pobre tinha para oferecer para alguém, sem mexer naquilo que era seu, destruindo a única coisa que alguém tinha para atender a uma necessidade. E o rei, que estava acostumado também a ser juiz das coisas, assumiu uma posição de decreto, de uma autoridade implacável sobre aquela situação. Que autoridade foi essa? De dizer: seja digno de morte a pessoa capaz de fazer isso. E aí, quando Natã vira para Davi, diz: tu és este homem. Tu és este homem. Bem, é lógico que o pecado de Davi tinha realmente uma consequência drástica, que era a sua morte. Quando ele disse é digno de morte, ele era digno realmente de morte. E você vai ver o próprio texto bíblico dizendo de que Deus não ia reivindicar esta morte, mas o que as consequências do seu pecado iam atingir a sua casa e o seu lar. Não é, queridos? Bem, isso é todos nós em Cristo, queridos. Todos nós, com nossa natureza caída, o nosso caminho é a morte. Mas o Deus, não tem reivindicado isso de nós, porque toda a culpa nossa caiu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Cristo ali na cruz, ele absorveu a ira de Deus. A ira de Deus se manifestou sobre Cristo ali na cruz. Não era para Cristo, mas ele carregando sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Ele absorveu toda a nossa culpa ali e absorveu toda a ira de Deus. A ira de Deus que há de se manifestar sobre todos aqueles pela qual Cristo não morreu, ou todos aqueles que não creem na pessoa de Cristo. Bem, queridos, esse salmo de Davi, muitos atribuem de que em algum momento desse tempo, entre o pecado e o confronto de Natã, e aonde ele manifestou o arrependimento, seria este intervalo do Salmo 32 e do Salmo 51. Hoje nós vamos tratar apenas do 32. Davi fala de uma das coisas mais lindas. Ele começa de uma das sensações mais maravilhosas, que crente, irmãos, precisa voltar a ter prazer nisso, porque nossa maior felicidade é esta, como diz o verso 1. Mais do que feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Olhem só, queridos, nós estamos falando de alguém que ocupava uma função de rei. Você sabe o que é isso, querido? Bem, vocês que talvez aqui vivem, e nós temos bons exemplos aqui de pessoas que vivem a carreira profissional, alguns que vivem até talvez a carreira ministerial, ainda que eu não dê muito ibope para essas coisas, exatamente para a gente se manter simples e humilde. Mas o quanto é bom, o quanto é maravilhoso, irmãos, ter uma carreira, sabe? Você concluir um ano, ser lembrado pela empresa que você trabalha como o empregado do ano, o empregado de conquistas, de bons resultados. Como é bom você que tem o teu negócio fechar o ano e dizer: apesar de toda esta crise, Deus nos abençoou,
Deus nos prosperou, não é? Ou, apesar da crise, estamos fechando no azul, estamos encerrando o ano no azul. Como é bom, irmãos, essas coisas. Quanta realização certamente Davi teria por ser rei em Israel, não é? Mas ele fala aqui da sua felicidade de ter a transgressão perdoada e o pecado coberto. Aleluia. Outra alegria que nós podemos ter na vida, irmãos, alegria de ser pai, alegria de ser mãe, não é? Alegria dobrada de ser vô e vó, não é? Coisa fantástica, inexplicável, não é? Eu costumo dizer, meus filhos, pai, o senhor ficou bobo, né? Você está meio bobo, né? Com os netos. A gente fica meio bobo, parece que a vida se renova, sabe, irmãos? Parece que surge um desejo de ver aqueles bichinhos criados novamente, fazendo o caminho de novo que você fez com os filhos, não é? De ver, indo para a escola, de se formar, de casar, de ter filho, e você naquela expectativa de ver isso. E como diz o Salmo 127, né? E verás o filho dos filhos, não é? Então, isso é coisa maravilhosa quando nós podemos ir. Que alegria é essa? Mas a Bíblia diz que existe uma alegria maior, a alegria da transgressão perdoada e do pecado coberto. Todas as alegrias que a vida pode nos dar, nenhuma é comparável ao perdão dos nossos pecados. Você lembra que os próprios discípulos saíram de 2 em 2 para pregar? Voltaram todo saltitante, como diria o nosso pessoal do sul, pimpante, todo feliz da vida. Senhor, no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, paralíticos andaram. E Jesus, meus caros, se alegrem primeiramente, acima de tudo, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Oh, bendita alegria, bendita a esperança. Sabe por que Davi está falando isso, irmãos? Sabe? Porque ele sabe o que é a tristeza de não ter a salvação, ou de perder a salvação, ou de jogar fora o prêmio, o presente mais lindo que foi conquistado por nós ali na cruz do Calvário. Ele sabia o que era isso, e por isso ele começa esse salmo falando dessa sua felicidade, dessa sua alegria. E por fim ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Olha que coisa linda! O Senhor tirou todas as possibilidades de acusação sobre Davi. Apesar do seu erro, apesar de suas afrontas, apesar da sua pecaminosidade, o Senhor havia lhe tirado tudo isso. Aqui nós estamos falando de 2 princípios: perdão e justificação. Justificação é a declaração de justiça de Deus, declarando você justo. Mas como que pode? Se eu sou pecador, se a injustiça está presente em mim, ou seja, a injustiça no conceito de pecado. Mas o Senhor ali na cruz do Calvário produziu isso. E é isso que Paulo fala em Romanos 8: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Aleluia! Então é aqui, esta declaração de perdão, a felicidade de um homem perdoado, é o que nós vemos aqui. E Davi então começa a contar do tempo que ele escondeu esse seu pecado, que ele encobriu este pecado. Verso 3: enquanto me calei. Olha só, queridos, enquanto me calei. Bem, irmãos, nós não somos uma igreja em que você obrigatoriamente, se você pecou contra Deus, é a nossa posição teológica aqui, que você deve fazer isso e confessar esse pecado direto para Deus. Se esse seu pecado envolveu a mim, você tem que vir falar comigo.
Se esse seu pecado criou um escândalo e produziu prejuízo para a igreja, você tem que tratar com a igreja. Se você pecou contra Deus e contra um irmão, você tem que chamar o irmão e falar com ele sobre isso. Mas se é apenas contra Deus, você fala diretamente com Deus. Afinal nós somos sacerdócio universal dos santos. Todavia, queridos, muitos de nós não alcançamos o caminho do perdão, porque por vezes nossa oração é apenas uma listinha de compras, é apenas uma listinha de desejo. O Senhor Jesus parece ser apenas o mágico lá da lâmpada, não é? Ele é apenas aquele senhorzinho lá da lâmpada, não é? Então você vai lá pedir o que você deseja, listinha de desejo. É o Papai Noel, a listinha de presente na árvore de Natal, não é? Esperando que venha uma resposta nesse sentido. Mas a nossa vida com Deus deve passar necessariamente por esse tipo de tratamento, o tratamento do nosso pecado. Falarmos, como foi falado hoje de manhã, das nossas crises. Hoje se fala tanto em crises existenciais. Psicólogos hoje e os tais pastores coach hoje fazem sucesso, falando de crises existenciais. Mas uma das crises que Paulo fala, Romanos 6, Romanos 8, Romanos 9, não é? Romanos 10, 11, a crise existencial de uma vida espiritual que quer agradar a Deus e que por vezes sua velha natureza insurge e quer levar ela contra Deus. E há uma grande guerra dentro de nós. E nós por vezes não tratamos isso com Deus. Quantos de nós, já nas nossas orações não consta a palavra: Senhor, perdoa os meus pecados? Quantos de nós já não oramos mais assim? Quantos de nós damos a listinha de compra para Deus, a listinha de desejo, a listinha de petições para 2020, já deve estar nas orações de muitos por aí, inclusive na igreja evangélica. Mas cadê nossa oração, queridos, a respeito do nosso íntimo, da nossa vida espiritual? Davi disse que por um tempo ele se calou diante daquela atrocidade que tinha cometido. Tudo que ele queria, como diz o Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha como Deus trabalha, querido. Você pensa que isso é coisa humana? Isso é coisa do Espírito Santo. Imagine, olhava no espelho, olhava para ele e via o pecado, não via ele. Olhava para alguma coisa que passava, para alguma coisa que acontecia, algum fato, alguma notícia, em tudo ele via o pecado. A Bíblia diz que o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que Deus faz, irmãos? O que o Espírito Santo faz com alguém que ele quer levar a um conserto, que ele quer levar realmente a uma vida piedosa, ou uma vida que realmente o busque em tempo de encontrá-lo, é confrontá-lo a respeito do seu pecado. E ele disse: enquanto eu me calei, coisas terríveis me aconteceram. Primeiro, meus ossos se consumiu de tanto gemer o dia todo. Olha lá. Se fala tanto de doença psicossomática, aqui é pneumosomática. Doença de origem espiritual que reflete no físico. Davi diz que os seus ossos os consumiam. Havia uma dor generalizada. E quando ele fala osso, ele quer dizer dor generalizada em toda parte do corpo. E por que isso? Porque a tua mão, verso 4, pesava sobre mim dia e noite. Olha só, queridos, a mão do Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Que o pecado na vida de alguém que não é de Deus
vai produzir muita alegria, muita satisfação, né? Muito prazer. Mas quem é de Deus, tudo que o pecado vai produzir é isso, porque Deus, a seu tempo, numa forma de ensinar, numa forma de trazer, o Senhor transforma tudo aquilo que parecia prazer em dores terríveis. E a Bíblia diz que Davi começava a sentir isso enquanto estava calado. Esse calado é enquanto eu não falei com Deus, enquanto eu não tive coragem de falar com o Senhor do que eu tenho feito, do como eu tenho pecado, de como eu tenho errado. Tudo isso está me acontecendo. E ele diz, mas olha, o meu vigor se esgotou como o calor da seca. Sabe o que ele quer dizer? Fraqueza, esgotamento físico, esgotamento emocional, um esgotamento total tomou conta da minha vida. Olha o que o pecado produz enquanto eu não trato dele com Deus. Sabe, queridos, isso significa dizer que este vigor da própria vida, ele é consumido, ele é sugado das nossas vidas quando nós estamos numa situação terrível com Deus e não tratamos isso com Deus. Ah, meus amados, o verso 5 então, vem a coisa mais linda. Aí ele diz, então eu confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Olha só, ele apresentou o pecado para Deus e também não dissimulou mais sua culpa. Ele não disse, o meu pecado foi porque a mulher era bonita. O meu pecado foi porque a mulher estava se banhando lá num lugar para todo mundo ver. Foi ela que me envolveu. Não, ele assumiu a sua culpa. É uma outra realidade que nós temos que levar a sério. Não é, queridos? Como eu costumo dizer do irmãozinho que uma vez entrou na minha sala e disse, pastor, eu tenho algo para lhe confessar, mas vou dizer uma coisa, viu? O que aconteceu comigo, até o senhor tinha caído. Aí eu disse, já basta os meus, tá, meu filho? Volta para trás e vem contar outra história outro dia de um arrependimento verdadeiro, porque isso não é arrependimento. Você já vem me incluir no teu pecado? Já não basta os meus? Até eu caí. Bem, não é, queridos? Muitas das vezes nós queremos dizer, falar do pecado, mas ficar atribuindo as circunstâncias a outras pessoas, as motivações pela qual nos levaram a tal erro. Pecado, irmãos, tem um responsável por ele, e esse responsável é você, sou eu, não existe qualquer outro responsável. Existe tentador, existe um modelo mundano aí, mas nós não somos pregadores de esquerda a dizer que nós somos vítimas, somos bandidos, porque a sociedade é injusta e criou em nós um bandido potencial. Nós não cremos nisso. Nós não somos isso, resultado do meio. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós devemos influenciar o meio e não ser influenciado pelo meio. Aí Davi diz, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E é interessante que ele usa, futuro e passado aqui num trocadilho interessante. Ele diz, confessarei. Por quê? Porque tu já perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só. Ele está dizendo, como se fosse alguém que está, assim, exercitando uma oração, exercitando um pedido, não é? E ele diz, eu confessarei algo que eu reconheço que tu já perdoaste. É óbvio, irmãos, que isso tem a ver com a doutrina que nós seriamente seguimos. Todos os nossos pecados, irmãos, os de hoje, os de ontem e até os da manhã, eles são perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! Lá na cruz do Calvário, lá já foi pago o nosso pecado. Nós não somos jedosistas para cair na conversa de que é preciso algo além, ou
de adventista do sétimo dia, acreditando que precisa de um juízo investigativo complementar. Não, a morte de Jesus é perfeita e completa. Aleluia! Mas apesar de nós sabermos de que tudo foi pago lá no Calvário, nós continuamos pedindo perdão a Ele por uma simples noção de consciência de pecador e que queremos ver a graça manifesta sobre as nossas vidas. Aleluia! Aí ele diz assim, ó, assim todo homem piedoso. O que ele está dizendo? O homem que não se cala. O que é um homem pio? O que é piedoso? O que busca Deus, o que se preocupa com Deus. Olha, irmãos, a minha vida é importante, meu trabalho é importante, meus filhos são importantes, meus netos são importantes, vocês são importantes, mas o mais importante para a minha vida é o meu Deus. Aleluia! Meus amigos são importantes, mas o mais importante é o meu Deus. Então eu tenho que levar a sério e saber que Deus se importa com a minha vida. E saber o quanto Ele se importa. E se eu estou realmente atendendo a Ele. E Ele diz então, assim todo homem preocupado com Deus, ele fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Oh, queridos, isso é um dos problemas mais sérios quando a gente está em pecado grave. Medo de não encontrar Deus. E certamente um homem que esperou tanto tempo, ou melhor, levou um tempo para ele ser confrontado do seu pecado. Muitas vezes isso pode acontecer conosco. A gente vai adiando o nosso acerto com Deus e chega uma hora que a gente fica até com receio de não encontrar mais Ele. Ou na nossa linguagem bíblica, de ser encontrado por Ele. Quem sabe alguém está assim? Você está se distanciando de Deus, sabe? E chega uma hora que você acha que nem vai mais encontrá-lo, nem vai mais achá-lo. Bem, algumas coisas podem dar evidências disso. Uma delas é o meu afastamento da igreja. Mas no mundo moderno como o de hoje, e com tanta informação bíblica, os irmãos sabem que isso não é o mais relevante. O mais relevante é ser igreja. E não estar numa igreja, mas é ser igreja. Esse é o mais relevante. Mas quantos de nós, irmãos, já não encontramos mais a Deus aonde? Na oração. Quando a Bíblia diz aqui, enquanto eu me calei, não pense que calar é uma decisão autônoma, voluntária de alguém. Não. Esse se calar aqui, irmãos, é dificuldade de encontrar assunto com Deus. Você tem tido assunto com Deus, irmão? Sabe um amigo que você já não vê há muito tempo e brota assunto, não é? Eu e Pedro, né? Pedro tem 1 hora, mas há muito pouco tempo hoje, Luiz. Esse teu chefe sabe dar mais tempo para você. Então, não quer 2 horas, 2h30, 3 horas. É muito pouco, Luiz. Tem muito que conversar ainda, não falamos nem a metade. Eu nem te ouvi, Luiz, só eu que falei. Não é? Assunto brota. Tem tido assunto com Deus, meu irmão? Dobra o joelho e tem conversa? Ou não tem? Queridos. Ora. E parece que não tem ninguém do outro lado, como diz Nicodemos. E ele diz, quando as muitas águas transbordarem, elas não atingirão. Olha o que ele está falando aqui, queridos.
Olha, eu vou orar em tempo de que muitas águas, muitas lutas, muitas provas, muitas dores transbordarem, mas elas não me atingirão, porque o Senhor, a seu tempo, há de me responder, há de me atender, há de me livrar. O homem piedoso fará súplica nesse sentido. Meu querido, minha querida, nós estamos chegando no final do ano. Meus amados, eu lembro das palavras do salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu pedi e a buscarei. Olha, eu pedi, calvinista, buscarei, arminiano. Aprender as duas classes, né? Tom político, né? Politicamente correto. Queridos. Bem, meus amados, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que significa isso, irmãos? Habitar na casa do Senhor é estar com Ele, sentar à mesa com Ele, é contemplar a Ele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aí no verso 7 ele diz: Tu és o meu esconderijo, é Tu que me preserva da angústia, é Tu que me serve com alegre cânticos de livramento. O salmista estava dizendo, irmãos, que ele poderia se esconder em muito lugar, se esconder inclusive de Deus em muitos lugares por conta do seu pecado, mas o verdadeiro esconderijo era o Senhor. Onde tu quer se esconder, meu irmão? Não haverá lugar para você se esconder que não seja o Senhor. Aleluia! Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da angústia. Olá, irmãos. Talvez aquela tarde, talvez aquele dia, aquela virada de noite, em que Davi propôs e arranjou aquele pecado. Talvez ele estivesse assim. Você sabe muito bem o que é isso. Às vezes a gente está cercado de tanta gente e se sentindo sozinho. Você sabe o que é isso no mundo de hoje? Mas, querido, só o Senhor pode te preservar da angústia. Nada mais. E às vezes a gente quer um copo, quer um cálice, de pecado para afogar angústias. Meu irmão, Davi chega à conclusão que só Deus poderia preservá-lo da angústia. Aleluia! E ele diz: só Tu me cercas com alegre cânticos de livramento. Aleluia! Olha só, queridos, é lógico que ele continua falando aqui da verdadeira felicidade para o povo de Israel, que era um povo muito festeiro, um povo que fazia muita festa, dançava muito, cantava muito, extravasava a alegria. Irmãos, a verdadeira alegria está quando o Senhor nos cerca de livramento, de proteção, de esconderijo. Aleluia! E ele diz mais: eu te instruirei, ensinarei o caminho que deve seguir e te darei conselhos sobre a minha vista. Que coisa boa, irmãos, quando nós decidimos e entendemos que é Deus que nos ensina, que é Deus que nos instrui, que é Deus que nos aconselha. Como é bom estar na presença do Senhor, sendo instruído, sendo guiado. E por fim, Davi manifesta uma situação que é própria de alguém que está escravo do pecado. Ele diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Assim é o homem no pecado em relação a Deus. Ele não pode agradar a Deus, ele não pode responder a Deus. Ele não pode, irmãos. Ele é esse ser irracional aqui que não tem entendimento. Mas por fim ele diz: ao ímpio tem muitas aflições, muitas.
Ele reconhece. Mas ele não quer dizer que o justo ou o justificado não tenha. Mas ele diz que, diferente do ímpio, a misericórdia do Senhor acompanha aqueles que confiam no Senhor. Aleluia! E é isso que você precisa receber esta noite. O ímpio, meu irmão, viverá para sempre, se não for alcançado por Deus, as aflições decorrentes do seu pecado. Talvez vivendo aqui um prazer passageiro e viver a eternidade totalmente na separação de Deus, na tortura, no desprezo eterno. Mas a misericórdia acompanha os que confiam no Senhor. Uma coisa é certa, irmãos, você precisa, para crer no Senhor, agregar este valor da palavra confiar a essa questão de fé. Confiar no Senhor, irmãos, é crer de que o Senhor é justo, mas de que o Senhor é misericordioso. E você sabe que graça é Deus, não dá, Deus dá o que não merecemos. E misericórdia é não dar o que merecemos. Davi sabia que merecia a aflição, a morte, mas a misericórdia de Deus o alcançou. E é por isso que ele pode estar alegre, porque a misericórdia de Deus que promoveu na vida dele perdão, justificação, não é? A alegria da salvação, tudo isso produzido por onde? Pela misericórdia de Deus. Não há mérito nenhum em nós para conquistarmos algo de Deus. O mérito é todo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digno é o Cordeiro. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E por fim ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vocês que foram justificados. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Que o Senhor possa transformar o nosso ser a cada dia, queridos. Que nós, ainda que não sejamos perfeitos, mas possamos, irmãos, através da palavra, cada dia mais progredir na vida com Deus. Cantarmos aquele corinho de 1900 e nada, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Não entra nesse corinho sempre piorando, não, meu irmão. É sempre melhorando no Senhor. Que o Senhor te dê graça, meu amado. Que o Senhor te dê força. Eu, como pastor da igreja, me sensibilizo com a palavra dessa e digo a você, meu irmão, minha irmã, se você tiver dificuldade de encontrar o caminho até Deus em oração, em falar com o Senhor sobre o momento que você está vivendo, procure seu amigo, procure seu pastor. No que nós pudermos ajudar, vamos te ajudar. Vamos orar junto com você. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei muito bem o que é isso. Vou orar junto com você. Vou clamar ao Senhor junto com você, para que o Senhor te dê força, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te levante, para que você volte a encontrar o Senhor na tua oração. Tá, meu irmão? Conta com a gente. Se você acha que eu não sou a pessoa indicada, procure um outro irmão da igreja, procure o nosso co-pastor, cabelo branco, um senhor bem mais idoso que a gente, sério, não é? Procure o Mauri, converse com ele, não é? Ou procure uma irmã da igreja, séria, não é? Converse, peça ajuda, peça socorro, meu irmão. Meu irmão, não morra espiritualmente sozinho, não morra. Eu estou aqui para dizer, para te empurrar, sabe como balanceia? Já expliquei para vocês aqui, no meu tempo ainda de Bleia.
que os filhos pequenos iam levar para brincar na praia, morava ali na Francisco Glicério, em Santos, não é? Pertinho da praia. Eu ia com a minha lição bíblica, punha o filho no balanço, dava o primeiro empurrão e ele tinha que se virar, né? Perninha para frente, perninha para trás, perninha para frente, perninha para trás, não é? E aí esse cara a tarde toda balançando ali e eu com a lição bíblica aqui estudando, preparando a minha aula para dar lá, não é? Na Bleia ainda, no meu tempo de Bleia, não é? Assim somos nós aqui, queridos. Nós trazemos a palavra e dizemos, vai à oração, procura Deus, fala com Deus sobre a tua situação, pede para que Deus te dê força, pede para o Senhor, coloque não na tua boca para o pecado, não fica acariciando o pecado, não fica. Nós, seres humanos, temos essa tendência, tá, querido? Mas, pode existir situação pior, de repente alguém cai, se estatala, e cada vez mais está vendo Deus de longe, Deus de longe, Deus de longe, Deus de longe, Deus de longe. Está que nem Pedro acompanhando Jesus de longe, de longe, de longe. Meu Deus, não deixa isso acontecer com você. Se te faltar força, eu posso orar junto com você, querido. Eu posso orar. Eu não posso te levar à presença de Deus, mas eu sei quem leva. Aleluia! A pessoa de Jesus Cristo leva você até a presença de Deus, para você de novo voltar a ter aquela alegria de servir a Deus, aquele prazer de servir a Deus. Tá, meu irmão? Meu irmão, não é legal vir aqui carregado, empurrado, azelmado. Aqui não é uma igreja para isso. Esta igreja existe para que nós estejamos aqui servindo esse Deus com alegria, com prazer, com satisfação. Por isso, meu querido, se você tiver dificuldade, procura ajuda, tá? Procura ajuda. Nós não somos pastores que defendemos, que temos a barganha do mérito, não é? De sermos, tem que passar necessariamente pela gente, não. O véu do tempo se rasgou, todo mundo prega isso, mas ninguém vive isso. Eu tenho acesso direto, você tem acesso direto. Mas às vezes circunstâncias nos roubam a força. E aí que a gente, como igreja, está aqui para ajudar, está aqui para abraçar, está aqui para apoiar, não é? Está aqui para dizer, levanta, vamos junto, você não está sozinho, não é? O Senhor manteve alguém de pé para te ajudar a se levantar, e assim nós vamos seguindo, meu querido. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês. Anime vocês. Dê força a vocês. Meu amado, minha irmã, para a gente encerrar, mais uma vez estamos chegando perto das festas. Você não seja antissocial. Ganhe sua família com bom testemunho. Você não precisa se abdicar, não é? De estar presente com a sua família porque são incrédulos. Você tem que se abdicar do que eles fazem. Esteja junto, mas mostre tua postura, a tua condição de crente, seja sal, seja luz aonde você estiver, se abstenha, não é, de roda de zombadores, de escarnecedores, não viva nada disso. Onde tiver motivo de confusão, não esteja perto disso, se afaste disso, é lógico, mas, meu irmão, esteja junto com a família, mostre o amor de Deus para essas vidas. Se alguém quiser falar sobre o Natal, fale sobre o verdadeiro significado das coisas, mostre que para nós o que vale é a morte de Jesus. Nós não cremos num Jesus menino, isso é coisa de catolicismo, tá, queridos? Isso é coisa de catroco, como diria minha mãe, tá, coisa de catroco, não é? Bem, nós não cremos no Jesus menino, o nosso morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Diga essa razão da fé para aqueles que precisam ouvir, tá, meu irmão? Mas aonde você estiver, seja agradável, mostre que é luz, mostre que tem a paz do céu para dar para as pessoas e viva para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos?